Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa, a salvará. Lucas 9, 24. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem uma às outras as criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Irmã Rosália, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor aos semelhantes. Vamos, nesse momento, pensar em Jesus. Vamos deixar brotar do nosso íntimo uma prece de gratidão a Deus. Bondoso Jesus, nós agradecemos por sempre estar conosco. Nós agradecemos por nos ajudar a trabalhar em nosso coração a bondade, a fraternidade, o perdão, o amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Nós sempre pedimos aos amigos que procuremos durante o dia manter-nos ligados a Jesus por meio da prece. É muito importante evitar contendas, discussões desagradáveis que vão nos desequilibrar. Outro ponto importante é a alimentação. Então, a nossa alimentação ser a mais leve possível, evitar o uso de cigarro, de bebida alcoólica, de drogas, porque nós estamos, porque estão ao nosso lado os nossos protetores, nossos anjos da guarda, que estão sob o comando do Cristo, nos auxiliando, nos intuindo. Meus amigos, nós queremos também lembrá-los que nos dias 9 e 10 de setembro, nós teremos o nosso encontro fraterno em nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. O tema de nosso encontro é o servo bom e fiel. É muito importante a gente estudar esse assunto, além de outros temas durante o dia. Então, vamos participar conosco nesse encontro fraterno. Então, sejam bem-vindos. E queremos lembrar que, se você precisar de entrar em contato conosco para mais esclarecimento, o nosso contato é 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. A pá está na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo inextinguível. Lucas, capítulo 3, versículo 17. O trabalhador divino. Apóstolos
e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empenhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa a seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidão, desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 90. Meus amigos, é muito importante percebermos que a tarefa do Cristo não é uma tarefa parada, uma tarefa sem ação. A tarefa de Jesus é uma tarefa contínua e de grande esforço, de grande trabalho. E sempre nós vamos começar essa transformação primeiro em nós. Depois a gente vai modificando o nosso redor. Nós vamos lembrar que Jesus, como trazido aqui por João Batista, como aquele que tem a pá na mão e que está a serviço, que vai reorganizar o planeta em que estamos habitados. Então, precisa de cada um de nós esforçar-se para estar no caminho que o Evangelho propõe, que é o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho do perdão, da serenidade, do devotamento a Deus, nosso Pai. Então, devemos estar sempre abnegados e otimistas no trabalho. A dor, as dificuldades íntimas por que estamos passando faz parte do processo reencarnatório nosso. É claro que
algumas enfermidades nós temos o tratamento, temos a cura, mas nós temos que sair daquela onda de ficar reclamando das coisas. Temos que empenhar-nos na obra redentora da nossa vida. Então, se, como diz o Luiz Sérgio lá na obra Driblando a Dor, ele, quando ele fala que às vezes a gente quer emagrecer, mas a gente não tem força suficiente para tomar as decisões necessárias de seguir uma dieta, que aparentemente parece ser tão simples, mas a gente não se empenha em fazer. E assim diante de outras dificuldades que se apresentam. Então, nós temos que nos esforçar mesmo, nos conhecer profundamente e, dentro desse autoconhecimento, tomarmos as decisões necessárias que são importantes para a nossa transformação, para a nossa mudança. Então, se nós tomarmos essas decisões, nós vamos ter muita facilidade em viver melhor o amor, em viver melhor o Evangelho de Jesus, porque não vai ser mais uma imposição, não vai ser mais, eu vou viver o Evangelho porque se eu não viver eu vou para o inferno. Não vai ser mais por isso, mas sim porque nós compreendemos a necessidade de nos empenharmos nessa tarefa. Por isso nós somos chamados a ser o trabalhador divino, aquele que vai ajudar Jesus a implantar na terra a alegria, a paz, a serenidade, a cura, a fraternidade. Então vamos nos empenhar nessa tarefa, vamos buscar modificar nossos pensamentos, nossos padrões vibratórios, saída daquele momento da queixa, das reclamações, que a gente acha que tudo é ruim, e ver as coisas boas. Eu já falei aqui outras vezes, né? Quando as pessoas começam a falar mal de uma determinada pessoa ou de outras pessoas, vamos lembrar daquela fala de Chico, né? Quando começaram a falar mal de uma vizinha dele, aí ele dizia assim, mas ela faz um bolo tão gostoso. Então, é importante nós percebermos qual é o bolo gostoso que o nosso amigo, nossa amiga, nosso colega de trabalho, nosso familiar faz. E perceber que todos nós temos um bolo gostoso. E vamos nos empenhar nessa tarefa. Todos nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Então, enquanto aqui nos encontrarmos, vamos aparar as nossas arestas e vamos perceber o bolo gostoso que a pessoa faz. É claro que aqui nós não podemos fazer vista grossas diante do mal, né? Diante daquilo que está causando grandes transtornos, por mais que a pessoa faz um bolo gostoso, né? É preciso preciso correção, né? Então que a gente consiga também se modificar e não achar que a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou desse jeito mesmo, sempre fui assim. Não, nós não somos assim. Nós queremos estar assim, mas é importante modificarmos. Senão não tem graça a gente estudar o Evangelho se o Evangelho não faz a gente mudar. Vamos fazer prece? Eu queria lembrar aos amigos que, nesse final de semana, a Casa Espírita Amigos da Paz estão com suas atividades suspensas, porque estaremos participando da reunião Allan Kardec, tá bom? Vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, como é bom estudar o Teu Evangelho,
como é bom entender um pouquinho a cada dia da importância da transformação íntima. E queremos, nesse momento, Jesus, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão sofrendo grandes dificuldades, aqueles que não conseguem se modificar, se transformar, mudando um pouquinho cada dia. Fica conosco, Jesus, nos instruindo, nos trazendo o alento que tanto precisamos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.